Olá, gente, tudo bom? Vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de 10 livros que, para mim, foram livros, leituras ótimas que eu realizei e foram livros, assim, livros pequenos, sabe? Esses 10 livrinhos são livros pequenos. Ups, eu até guardei aqui. 10 livros, sendo que eu já fiz resenha de todos eles praticamente aqui no canal. Deixa eu ver. Escolhi mais antigamente, não. Mas aí eu vou me adentrar mais a fundo neles, tá? Agora, os que eu já fiz a resenha no canal, só vou deixar a indicação aí para vocês nos cards, na descrição do vídeo, mas eu não vou entrar muito a fundo nessa leitura, ok? Primeiro livro para vocês que eu vou falar, esse livro, O Velho Mar, de Ernest Hemingway. Esse livro é um best-seller mundial, tanto é que fez um dos motivos para eu poder estar comprando, adquirindo esse livro, né? Porque eu comprei uma promoção que teve da Amazon Prime. Ele é um livro da Bertrand Brasil, editora. O livro ele vai falar sobre a vida, né, desse pescador aqui. Na época, acho que agora eu nem me recordo, tá, gente, o nome do pescador, esse velho. Ele é acompanhado, história de Santiago, é um pescador Santiago. Ele é acompanhado por um menino que sempre vai passear com ele, fazer as festas juntamente com ele. Só que o pai desse menino não deixa o menino ir esse dia para ele. Tinha 84 dias que ele não mais pescava, estava em casa só. Ele vive uma vida muito simples, muito, muito pacata, sabe? Para não dizer assim, mais que humilde, quase pobre, quase miserável. Ele vive numa casa que praticamente não tem chão, é chão comum, sabe? Chão pisado. E ele come o que dá e o que às vezes ele pesca. Então, assim, ele estava dias passando dificuldade e ele está sozinho. Ele tem 80 anos, praticamente está solitário. Só que a vontade que ele tem é de pegar um barco, ir amar dentro e pescar o maior peixe da vida dele. E ele vai fazer essa façanha sem ninguém. E ele já nem está enxergando com ninguém. Então, assim, você vê a história dele e aí você vê o que vale tanto a pena na vida da gente. Será que é caminhada? Será que chegar no objetivo? O que a vida desse homem, esse final de vida dele, vai mostrar para ele? Será que vai ter valido a pena ele ter pescado esse peixe que ele quer pescar ou não? Então a história é uma história muito relevante. Ele é um livro que tem, essa minha edição aqui, tem 124 páginas, tem até umas fotos, tá? Algumas gravuras, vamos dizer assim, no livro. Então, 124 páginas, mas daí umas 120, 118 páginas. Ele, como eu já disse, ele foi publicado pela Bertrand Brasil e a tradução é de Fernando de Castro. Outro livro que eu indiquei para vocês, mas tem resenha no canal e foi indicado em outros vídeos também, é Graciliano Ramos, Vidas Secas. Esse aqui é da Príncipes, tá? É um texto integral, ele tem 96 páginas. É um livro muito, muito interessante, fala da vida do sertanejo fabiano, as dificuldades que ele tem, ele tem com a família dele, vamos dizer assim, para passar essa vida difícil, sem água, nesse sertão, essa comunidade que ele passa nesse local difícil, sabe que não é fácil onde que ele vive, tudo que ele tem que enfrentar, vamos dizer assim, sabe, para poder viver, poder conseguir viver, poder ter um mundo. E o que mais me surpreendeu aqui nessa história toda, eu acho que a maioria de quem lê, é a vida da cachorra, gente. A cachorra baleia, que é a cachorra deles. Aqui tem até aqui na foto, aqui tem um sertãozinho, tem uma cachorra, a baleia. Vocês vão ver que a história dela é muito surpreendente nesse livro. Outro livro que eu não fiz aqui, terceiro livro, eu indico para vocês, é A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. É um livro de ficção científica muito, muito interessante também. Pelo menos eu achei, tá? Tem gente que discorda que não é tão de ficção científica. Mas ele tem 118 páginas. E é um livro que eu li mais de 5 anos. Ele é da Pé da Letra, da editora Pé da Letra. Deixa eu ver se eu encontro com facilidade aqui o tradutor. Não estou encontrando. Maurício Amor, não, eu acredito ser o tradutor, tá? Minto, desculpa. Tradução de Lívia Bono, é uma mulher que traduziu Lívia Bono. A história, ele vai contar a história de um personagem que queria conhecer o mundo e queria ter essa possibilidade de viagem ao tempo. E ele vai fazer essa viagem ao tempo, porque ele consegue inventar a máquina de viagem ao tempo, esse conceito aí. Ele viaja por várias dimensões. Ele vai anos atrás, viaja, e anos depois para a face da Terra. E ele vê aonde chegou
a raça humana. Quem é a raça humana que ele conhece em 1800, ali, 1700, e a raça humana do futuro. Ele achou que estaria totalmente evoluída, mas será que estaria totalmente evoluída ou ela estava cavando o seu fim com o tempo? E aí ele vai ver essa história, vai viver essa história, vai ver assim, um mundo totalmente diferente e vai ter que atuar juntamente com quem está nesse futuro aí, que não é o futuro que ele imaginava. Então, a Máquina do Tempo eu indico muito também, é um livro pequeno, vale muito a pena a leitura. Outro livro maravilhoso, que foi o meu primeiro contato com Tolstói, e que eu amei, a propósito, é A Morte de Ivan Ilitch. Eu tenho essa ediçãozinha aqui, Pocket, tá? É uma edição da LPM Pocket. Eu acho que a tradução é de Vera Carman. Ele é um livro bem pequenininho, tá? Deixa eu ver aqui. Ele tem folhas brancas, tá, gente? Isso daí tem muita gente que não gosta. Assim, força mais as vistas para fazer a leitura. Mas é uma leitura, para mim, foi de boa. Foi bem tranquilo. Até porque o livro só tem 101 páginas. Ele é muito pequenininho mesmo. A vida de Ivan Ilitch, eu não tenho uma resenha aqui no canal. Mas eu vou falar de modo grosseiro e assim, rápido para vocês. Ele vai tratar um pouco sobre o que a pessoa acha da vida dela. Será que ela vive porque ela quer agradar alguém, ela quer mostrar algo para alguém, ou de fato ela vive a vida porque ela quer viver daquela maneira? Isso muita gente vê na vida de Ivan Ilitch, porque ele viveu a vida dele todinha para agradar uma sociedade, para agradar a família, para ter status, para ser alguém que todo mundo achasse muito bom. Até que um belo dia ele acontece um acidente doméstico, vamos dizer assim, com ele. Ele vai subir para trocar uma luz, pegar alguma coisa no alto do restante. Ele cai, machuca do lado, ele baixa aqui, não sabe se é o rim, se é o pâncreas, ele baixa do lugar ali. O livro não determina onde que é exatamente. Daquele bar, depois aí a vida dele começa a piorar, porque ele começa a não ter saúde. Ele tá mais no quarto, daí a saúde dele vai cada vez mais definhando e ele vai perdendo as habilidades. Tanto de conseguir trabalhar, de viver aquela vida social que ele tinha, de ter aquelas questões de amigos, em festas, em bailes, conversas, e ele era da área do direito, era uma pessoa muito conhecida, conversava muito com todo mundo, enfim. Ele vai perdendo isso daí e ele vai vendo que o que ele viveu, na realidade, será que era verdade ou era uma fantasia, isso era um status. E as pessoas estavam mais preocupadas com o que ele podia oferecer para o cliente. Então ele vai ver isso daí. Então A Morte de Ivan Ilitch é muito reflexivo, é um livro assim que você fica muito chocado com tudo. Enfim, é muito difícil, tá? E a gente vai vendo o interesse das pessoas, tanto das pessoas do trabalho. Tem gente no livro que já está preocupada, será que ele vai morrer e vou no cargo dele, sabe? Tem isso, tem pessoas que falam, então, tipo assim, o cargo dele, que não tinha um carinho por ele, tinha um carinho pelo cargo. Enfim, vale muito a pena essa leitura também. Outro livro que eu acho que é muito, muito conhecido é esse livro aqui da editora HarperCollins Brasil, O Pequeno Príncipe, tá? Ele tem desenhos, aquarelas, é de Anthony Santos-Hugman. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uns desenhozinhos para vocês. Ele é bem infantil também, folhas brancas. Eu comprei ele bem baratinho. Tradução de Dom Marcos Barbosa. Eu gostei. Vou falar para vocês que eu gostei. Assim, acho que eu dei 3,5 ou 4, não sei, para ele, se não me engano. Mas não foi a leitura que eu imaginava tanto, porque eu tive muita expectativa com ela. Então, por causa dessas muitas expectativas, acabou não sendo a leitura que eu favoritei e nem gostei tanto. Porque ele foi assim, uma leitura boa, mas não foi tão surpreendente quanto eu imaginava. Enfim, mas assim, a leitura valeu a pena, pessoal do Pequeno Príncipe. Quem não leu ainda, acho que vale a pena fazer essa leitura, que vocês vão gostar de se deliciar com esse livro. Outro livro muito interessante também é esse que tem várias indicações aqui no meu canal, na Leitura Múltipla, que é o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse livro é da editora Rocco, tá? Publicado pela editora Rocco aqui no Brasil. Ele é um livro maravilhoso, conta a história de Macabeia. Ou Macabeia, que menina, que situação, que vida triste, que vida complexa, e que como eu fiquei assim, coração partido, lendo a história da Macabeia. Vocês vão encontrar aqui, gente, o nome do tradutor. Infelizmente não estou contando. Vou ficar devendo o nome do tradutor para vocês. Só tem aqui falando o nome de quem fez o pós-fácil. Mas de quem traduziu o livro, não tem Paulo Urgel Valente. Foi o pós-fácil do livro.
Outro livro que quem não comprou, que vai entrar na promoção, eu acho que vale a pena. Clarice, ela mostra para que ela veio, e o que ela veio fazer. Quando ela escreve lindissimamente bem, belíssimamente bem. Eu me encanto a história dela, a história de Macabeia, mais que dramática, triste, vale muito a pena. Um outro livro que eu vou falar para vocês, que também não tem indicação aqui, é esse livro, que é um livro, eu acho meio chinês, meio coreano, esse nome aqui. Desculpe se estiver errada, mas eu acho que é algo do tipo. É Blood Chong-han, Sociedade do Cansaço. É um livro também muito pequenininho, 128 páginas, tá? E ele é pequenininho, segunda edição criada. Ele é da editora Vozes. Eu só vou falar uma parte dele, que é que cabem aqui as palavras de Nietzsche. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertencem as correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Essa é uma citação que faz referência a esse livro refere também. A sociedade do cansaço, ele fala muito do que a sociedade nossa, de hoje em dia, atualidade, está vivendo, querendo alcançar várias coisas, fazer várias coisas, e acho que descansar, ler, ficar um tempo parado lendo, assistindo televisão, conversando, teoricamente jogando tempo fora, é um desperdício. Ela deveria estar trabalhando, que ela deveria estar ganhando alguma coisa, ou estudando, para ela pensar em alguma coisa no futuro, e ela não vê que esses momentos são importantes para a vida da construção do ser humano que ela é. Então, é um risco que a gente está correndo, vivendo essa sociedade do cansaço atual. É o cansaço sendo mais valorizado até do que o descanso. O descansar e ser preguiçoso. E não é assim. Aqui, por último, eu vou indicar mais 4 livros que eu também acho que fiz. Tem resenhas aqui no canal, tá bom? Para esse feriadão, essas indicações estão sendo. É de William Shakespeare, O Mercador de Veneza. É um livro pequeno, tá? É da Príncipe, da editora Príncipe todos. Ele tem 96 páginas. Deixa eu ver se tem um tradutor aqui. Gente, não sei porque não está tão fácil que o nome do tradutor. Wagner Rodolfo da Silva. Não sei se foi a elaboração ou se é o tradutor, tá bom? Minto. Texto adaptado por Júlio Emílio Brás. Ele é o tradutor, Mercador de Veneza. Aqui eu tenho a Megera Domada. Ele tem 128 páginas, muito legal. No Brasil a gente tem a novela Caviar Rosa, também foi o Júlio Emílio Brás que fez a tradução de inglês, tá? Que todo o texto é integral do inglês. E todos são adaptados em prosa, ou seja, para mim, pelo menos, é muito melhor a leitura adaptada em prosa do que ela em modo de poema, como ele foi escrito. Aqui, Sonhos de uma Noite de Verão, maravilhoso esse livro. Muito fofinho, muito interessante. 95 páginas, também é o mesmo tradutor. Minto, é outro tradutor, gente, só porque eu falei, né? Tiago de Melo Andrade, esse daqui é outro tradutor. E esse livro maravilhoso, que foi o meu primeiro contato com Shakespeare, de fato, assim, na leitura, é de Hamlet, o tradutor de Júlio Emílio Brás. Ele tem 112 páginas, vale muito a pena a leitura. Esses daqui, todos que eu tenho, esse é um drama, esse também é um drama. Esse eu diria mais que é uma comédia do que um drama, ok? Tem um parte dramática, mas é mais uma comédia. Esse seria um drama também. Então, assim, eu acho que eu tô tendo, todos os meus livros são mais dramáticos. E Hamlet é o mais dramático de todos aqui, eu falo pra vocês. Hoje é isso, gente, que eu queria deixar de indicação para vocês, esses 10 livros para vocês lerem nesses dias aí, livros pequenos, leituras rápidas, para ler nesse dia de feriado, tá bom? Muito obrigada por todos que assistiram o vídeo até aqui. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.